Olá a todas e todos, eu sou Bárbara Mengardo, editora de tributos do Jota, e hoje estou aqui junto com Gianni Bickel, que é nossa repórter também da editoria de tributos, para a nossa série de entrevistas sobre os 100 anos do CARF. Hoje nós temos o prazer de entrevistar Carlos Alberto Barreto, que esteve à frente do Conselho em dois momentos, de 2009 a 2010 e de 2015 a 2017. Bom, doutor, primeiramente, muito obrigada por aceitar o nosso convite e queria começar a nossa conversa com uma pergunta um pouco mais ampla. Na sua opinião, qual a importância do CARF para o país? E a todos os ouvintes aí do Jota, uma imensa satisfação estar participando aqui desse evento, e dizer da importância do CAF como uma proposta de abertura é muito importante, né? O CAF ele tem um papel significativo dentro do sistema tributário brasileiro, assim como o contencioso também dos estados, dos municípios, porque nessa fase administrativa que se busca resolver os litígios instaurados entre os administrados e a administração tributária. Então, é um órgão da administração, um órgão vocacionado para a área do contencioso, muito especializado, vocacionado no sentido de ser muito especializado. As matérias são, sobretudo, matérias técnicas e o debate fica enriquecido porque ele tem a participação da sociedade, tem a participação dos contribuintes, enquanto profissionais da área tributária também, principalmente, que todos têm um excelente currículo, no julgamento desse contencioso, ou seja, no deslinde das questões e das lides colocadas perante a própria administração tributária. E aí, Carlos, falando especificamente da sua gestão, a gente queria saber quais foram os desafios enfrentados durante esses anos que o senhor esteve à frente do CARF. Bom, a minha experiência um pouco anterior ao do CAF, eu estava no contencioso administrativo fiscal, era delegado da Delegacia de Julgamento da Receita Federal em Salvador, já passei por outros órgãos da própria administração, mas na época eu estava no contencioso administrativo, já 5 anos na Delegacia de Julgamento de Salvador, e fui convidado aí para assumir o cargo de secretário adjunto na área de tributação e contencioso, ainda na gestão do doutor Everardo, né? E já acompanhava, portanto, o CAF há bastantes anos, muito antes de ser delegado de julgamento, mesmo quando atuava na fiscalização, já acompanhava as decisões do CAF, né? E durante a gestão, como secretário adjunto, fazia o acompanhamento do CAF, né, não só dos julgados, mas também da própria estrutura de administração, como funcionava o CAF, porque nós estamos também tentando e começamos a implantar dentro das delegacias de julgamento da Receita uma ampla reformulação do órgão, buscando mais integração, os processos de trabalho mais uniformes, procurando trazer um debate maior dentro das DRJs para uniformizar não só os processos operacionais, não só a gestão do acervo, mas também trazer uma jurisprudência dentro da primeira instância que evitasse divergências nos julgados, porque os órgãos eles eram estanques, funcionavam em regiões fiscais e acabava as decisões também sendo às vezes não uniformes, né? Então essa visão e tu já está trabalhando aí no aperfeiçoamento do contencioso e acompanhando os litígios que chegavam ao CAF, o que é que chegava, em que volume chegava, como impactava no CAF, já começamos também a desenvolver uma proposta de trabalho para o CAF. Claro que não era para ser implementada, era para ser oferecida aos presidentes do CAF, então, 3 conselhos na época, primeiro, segundo e terceiro conselho de contribuintes, e funcionava de forma independente, cada um tinha uma secretaria executiva, cada um cuidava dos seus processos, os sistemas eram semelhantes, mas cada um cuidava especificamente do seu, né? Isso trazia também para a administração uma duplicidade de trabalho e também de custo. Então, salvo engano, em 2006, apresentamos uma proposta de unificação dos conselhos ao então secretário Rachid, mas ele ponderou que estava em curso num processo mais amplo, que era
a fusão da Receita Federal com a Receita Previdenciária e que seria contraproducente levar a efeito também uma mudança do CAF junto com toda a mudança que ocorreria no âmbito das duas secretarias. Então, esse projeto ficou um tempo lá engavetado, né? Mas eu continuei na administração e já tínhamos uns estudos para isso. Posteriormente, houve uma mudança da administração e a nova administração do Ministério da Fazenda, da Secretaria Executiva, ao qual os conselhos e o CAF está administrativamente subordinado, e a nova administração do Ministério da Fazenda, já depois do processo de fusão da Receita Previdenciária com a Receita Federal e a criação da Receita Federal do Brasil, logo depois, mas ali logo depois, muito próximo, né, ali se deu também a iniciativa de fazer a fusão dos 3 conselhos de contribuintes em um único órgão, que viria a ser o Conselho Administrativo de Recursos Fiscais. Eu não participei dessa fase, desse processo, né? Tinha pessoas que conheciam o projeto, que estavam na presidência dos conselhos, então o presidente Antônio Praga, Josefa, doutor Cartacho, já conheciam o projeto, e eles trataram isso aí diretamente com a Secretaria Executiva do Ministério da Fazenda. Eu ainda estava na Receita nessa oportunidade, na mesma função de secretário, secretário adjunto para assuntos tributários e do contencioso. Depois de feita a fusão, encaminhada a medida provisória, depois que foi aprovado. Interessante é que nesses processos do serviço público, você não faz mudança nenhuma, você não faz investimento, você não faz sistema, você não faz nada enquanto a lei não for aprovada, enquanto a medida provisória não for, digamos assim, aprovada, porque se não for, né, tem o custo já ocorreu, né, o que é também contraproducente considerando de recursos públicos, mas também tem a questão de responsabilidade funcional, que eu acho que não deveria se levar sob essa ótica, porque a perda daquilo que não se faz é muito do que não se fez, né, que vai impactar negativamente, é muito maior do que você ter um eventual custo e por uma circunstância qualquer esse custo não venha a ser essas soluções não venham a ser implementadas, né? Mas a lei foi aprovada, ocorreu então a fusão e fui surpreendido, né, depois de um mês do processo de fusão, fui convidado a assumir a presidência do CAF, né? Então, foi um desafio muito grande, porque a fusão estava feita, os conselhos, o CAF estava criado, mas não tínhamos sistemas, o sistema não funcionava, não estava unificado, né? E o CAF ainda estava passando por uma reforma no prédio de melhoria de ambientação, né? Então, estávamos assim, uma confusão. Mas tinha um projeto de solução eletrônica, de processo eletrônico, que já tinha sido desenhado, e, paralelamente, estávamos desenvolvendo também para o CAF, né, para a administração tributária, para a Receita, envolvendo também uma parte da Procuradoria da Fazenda, o sistema eletrônico que veio a ser o e-processo, né? Depois implantado no CAF, na Receita Federal e em parte da Procuradoria da Fazenda Nacional também. Mas como tinha outro sistema e o e-processo não estava apto para implantação, trabalhamos o outro sistema que também, ao final do ano de 2009, ele não estava pronto para ser implementado, apresentava problemas na homologação, e em 1º de janeiro, 4 de janeiro, primeiro dia útil de janeiro daquele ano, resolvemos que implantaria no CAF o e-processo, porque o projeto já estava em andamento, as configurações já estavam prontas, e migramos para o e-processo. Quer dizer, o e-processo no contencioso, ele foi implantado primeiro no Conselho Administrativo dos Recursos Fiscais do que nas próprias delegacias de julgamento, né? Porque ela estava em teste nas delegacias da Receita Federal, mas não chegava ainda o processo eletrônico nas delegacias de julgamento. Então, o CAF implantou primeiro do que nas próprias unidades de contencioso da própria Receita. E aí se tornou a demanda ao inverso, né? Se o CAF já tem o processo eletrônico, ele não pode mais receber processo papel. Então, você tem que avançar na outra ponta também com o processo eletrônico. Então, logo depois veio uma proibição para que não subisse mais processo papel para o CAF, só processo eletrônico. E a partir daí,
2009, né? 2009 isso acontece. Em 2010, quer dizer, o processo de 2010, mas a fusão acontece em 2009. O CAF passou, nesse período, de 2009 e 2010, por um amplo é, reformulação das suas atividades. Todos os processos de trabalho, eles foram mapeados, foram modulados, contamos com a consultoria externa, prestada aí pela Fundação Getúlio Vargas, e, assim, desde o processo de julgamento, os processos administrativos, todos eles foram mapeados para serem revistos e readequados, né, com vistas a dar efetividade ao processo de fusão, mas também reduzir, aumentar a eficiência, reduzir custos e dar celeridade ao julgamento. Esse era o foco que se tinha com toda essa reformulação. Ao final de contas, era ter celeridade no julgamento, ter mais agilidade no julgamento, melhorar a qualidade do julgamento, passando por todas as fases de processo, né? Então, capacitação de pessoas, preparo de pessoas, quadro de pessoal, sistemas eletrônicos. Já falávamos em sessões virtuais, antes da pandemia, não necessariamente nos mesmos modos que a pandemia trouxe, né? Embora, se tiver oportunidade, eu vou mencionar que nas DRJ já estava tendo as sessões virtuais, né? Mas no CAF ainda não pensávamos naquilo, nós pensávamos na transmissão das sessões, né? Seriam presencial, mas transmitidas pela web, de maneira que abrisse possibilidade de um número maior de pessoas acompanhar as sessões de julgamento, que ficava restrita às salas na sede do CAF em Brasília. Também já tínhamos um projeto, estava no regimento, colocamos no regimento, que era para possibilitar isso, de fazer sessões descentralizadas nas sedes, onde tivesse sede de superintendência da Receita Federal, ou seja, nas 10 unidades e capitais onde tinha sede da Receita Federal. Não teria nada com a Receita Federal, era sendo apenas uma missão que seria naqueles locais, né, que seria justamente nas maiores capitais, onde você tem um número expressivo de contribuintes e que tinha interesse em ter uma participação. Então, chegou a se cogitar, naquela fase não foi implementado também. Mas nessa primeira fase, nesses primeiros atos da instituição do CAF, giraram em torno desse processo, desse trabalho de readequação dos processos de trabalho, de reestruturação da cultura, que ficou muito, parece que foi fácil, mas não foi. Juntar os 3 conselhos, cada um com uma cultura própria, principalmente o que é o terceiro conselho, da área aduaneira, que o pessoal é muito cioso das suas competências, né, dos seus meios de trabalho, das suas formas de trabalho. Não foi um processo simples. Quando eu cheguei, o processo já tinha começado e as pessoas já tinham sido transferidas, né? Não se guardou uma correlação de onde você trabalhava, que conselho você trabalhava, você continuou nas equipes, não. Já tinham sido misturados e isso causou um impacto expressivo no ganho, no aculturamento das pessoas, na motivação das pessoas, no envolvimento das pessoas, que foram pegos de surpresas, né? Eles sabiam que alguma coisa ia acontecer, mas quando aconteceu, o servidor não acompanha ali a medida provisória. Quando aconteceu e foi implementado, foi um choque cultural muito grande. Eu me recordo que quando fui tomar posse, né, fui convidado todos os servidores, né, e fui chamado à mesa, silêncio total. Ninguém nem se mexeu na cadeira, né, nem uma simples palma, e depois você se retrai, você bate errado, depois se retrai, não teve nada disso, né? Depois o outro colega que esteve também na presidência estava saindo, não vou mencionar o nome aqui, ele também não foi objeto de nenhuma manifestação da plateia. Um terceiro nome que foi chamado à mesa, que já era do CAF há muito tempo, né? O povo ficou de pé, aplaudiu de pé, né? Então, ali ele demonstrou toda a insatisfação que eles estavam tendo, dos servidores, com a mudança feita daquela maneira, que eles não tinham conhecimento, e também porque tinha acontecido a realocação das pessoas, né, e que não ficaram satisfeitas por mudar de lugar. Ninguém gosta de mudar a cadeira de lugar, e principalmente de mudar de atividade. Era atividade que era do segundo conselho, eu sempre fui do terceiro, era 85 anos naquela época. Então, tem 85 anos que eu sou do terceiro, 85 que eu sou do segundo, né?
porque os conselhos tinham suas histórias separadas, embora funcionassem juntos, eles tinham suas histórias separadas, e me lembro bem que ali, naquele período, estava se completando, fazendo 15 anos, portanto, né, os 85 anos do CAF. E tivemos a oportunidade, no final de 2010, de fazer um grande evento comemorativo dos 85 anos do CAF, inclusive com a publicação de um livro, né, da história do CAF, naquela oportunidade. Então, assim, foi um período muito conturbado, bastante conturbado, né? Ainda movimentação de processo papel, a conversão do processo digital, a convivência com as duas soluções, a capacitação, as pessoas se adequar às novas formas de trabalho. Foi um trabalho árduo para todos, né? Mas também foi gratificante, né? Ela se entregou ali, não um CAF pronto, mas se entregou ali um projeto que tinha o carimbo da Fundação Getúlio Vargas na revisão de todos os processos de trabalho. Ali foi criado a nova imagem da instituição, o selo da instituição, a história da instituição, e você começava a ganhar corpo aí a motivação das pessoas, as pessoas se envolvendo em torno dessa nova organização. E isso não acontece repentinamente, né? Esse foi o grande impulso desse primeiro momento do CAF, que aí eu tive a oportunidade de participar por 2 anos, né? Mas no final de 2010, já com os processos digitalizados, né, colocamos uma fábrica de digitalização dentro do CAF para digitalizar aquela montanha de processos. Eram montanhas de processo mesmo, né? Quem conviveu na época, os carrinhos de levar processo, trazer processo, os elevadores tinham preferência para levar os processos, as pessoas podiam ir para a escada, mas os processos tinham que ir de elevador porque não tinha rampa, né? Então, assim, era uma coisa que tumultuava, mas era da cultura da época, né? Então, ao final de 2010, praticamente, os processos estavam digitalizados e só recebia, daí para frente, processos digitais. Então, dos 15 anos, eu ainda me recordo bastante, né, por ter convivido de perto com essa questão. E aí eu saí do CAF e voltei para a Receita Federal, né? Então, o CAF foi assumir uma nova administração que tentou aí dar continuidade a essas ações que estavam sendo implementadas. Essa foi a minha primeira fase do CAF, a primeira fase do CAF unificado, né? Você podia contar um pouco, tem alguma história curiosa desse período? Enfim, como é que foi assim, né, o dia a dia mesmo de você transformar um sistema totalmente em papel para um sistema totalmente eletrônico? Quando a gente já está em um ou em outro, é mais fácil. Você está só em papel, então sua rotina é toda papel, você vai receber, tem ali o protocolo em papel, tudo funciona ali no papel, a rotina já está dada. Quando você tem que conviver com dois, aí já começa a complicar um pouco mais, né? Porque você já tem rotinas diferentes, já tem que dividir as equipes, já tem que reorganizar os processos de trabalho e esse se adaptando, né? Ainda na fase, por exemplo, que tínhamos os processos em papel, já buscávamos ali eficiência, né? Desde antes, por exemplo, no papel, não sei se não é do tempo de vocês, não é da idade de vocês isso, mas antes disso, para se levar o conselheiro ao ir ao julgamento no CAF, eles tinham dificuldade enorme de transportar os processos, né? Os processos, alguns eram bastante volumosos. Então, o deslocamento era de avião e você tinha que pagar o excesso de carga, né? Mas foi naquela época, foi desenvolvido um contato da administração com a empresa aérea, na época era a Varig, né? E que a Varig veio a dar uma franquia para o transporte dos processos, né? Isso é curioso, eu consegui ali uma franquia, o conselheiro não pagar, o conselheiro não era remunerado, o conselheiro do contribuinte, nem o da Fazenda também era remunerado para transportar os processos, né? Então, foi uma solução interessante para mostrar como é que a questão dos processos funciona, né? Em relação à questão dos processos, tem muita coisa, muito folclore, muita coisa interessante, né? Nós tivemos no Rio de Janeiro, uma vez um caminhão dos Correios, né, capotou, né, e os processos
não sei se foi lá na Rio Branco ou não, mas os processos ficaram espalhados, os processos do CAF ficaram espalhados lá na avenida até serem recolhidos. E teve um caso interessante também no Rio de Janeiro, né, que um carro foi apreendido na praia, alguma coisa assim, e que no fundo do carro tinha um bocado apreendido lá por qualquer questão do carro, né, de infração de trânsito relativo ao veículo, né? E o veículo foi retido. E a Fazenda foi comunicado que dentro do carro tinha um bocado de processo do Ministério da Fazenda. Ou seja, alguém estava... É natural, você transportava os processos, carro, né? E o carro foi apreendido e depois os processos apareceram na, na, na delegacia, né? Então, assim, e do ponto de vista da administração, era difícil. Nós tivemos uma ocasião, por exemplo, lá no CAF, que é um motivo de greve, eu não sei se foi da repartição, do correio, alguma coisa assim, que São Paulo não estava mandando os processos. O superintendente de São Paulo contratou uma transportadora e durante ali uma semana chegaram 3 caminhões de processo ao CAF. Algo que não vinha assim durante 6 meses, os caminhões pararam ali de frente ao CAF para desembarcar os processos, né? Então, era alguma coisa assim, bastante difícil, né? Mas antes disso, inclusive ainda na TRJ, para tentar diferenciar um pouco, você tinha isso por sistema, né? No sistema você sabia quais eram os processos prioritários ou não, você entrava no sistema, sabia pelo valor. Até hoje, a mesma portaria do ministro, que estabelece os valores de julgamento, não sei nem se foi atualizado os valores de 15 milhões, se permanece o mesmo ou não, mas, assim, e visualmente, quando o processo chegava, para você controlar o processo, você não sabia qual era, o que era, você tinha que abrir o processo para saber lá dentro se era de 15 milhões ou não, né? Então, não dá, ou levava o caderninho com o número para procurar onde estava o processo. Então, foi estabelecido os chamados processos de capa vermelha. Ao sair da unidade, ele recebia uma capa vermelha que identificava que ele era acima de determinado valor. Processos de capa azul, que eram os processos que eram da preferência de idade, para você conseguir fazer alguma gestão de processo e organizar por prioridade de valor ou prioridade legal, que seria a determinação judicial, pela idade do contribuinte, do postulante, de quem está ali se defendendo, né? Então, essas coisas começavam no tripé, né? Você começava a ter ali alguns critérios para tentar administrar melhor o acervo, senão ele ficava ali, como foi durante muito tempo, sem identificar as prioridades que já eram exigidas por atos normativos do próprio ministro da Fazenda, né? Então, tem algumas curiosidades assim nesse sentido, e de fato não era fácil. Você fazer uma diligência, você tinha que descer o processo para a unidade da Receita Federal, tudo fisicamente, entregar lá ao auditor que é para a diligência. Era um processo realmente era demorado, né? Era demorado. Era um outro tipo de trabalho, assim, uma coisa muito demorada, retardava bastante o julgamento. Você queria pedir um pedido de vista, por exemplo, pedisse 2, 3 vistas, o processo só voltaria daí a 2 anos, porque depois tinha que mandar. Posteriormente, então, facilitar isso. Você mandava o processo, acho que a Varig faliu, não tinha mais a franquia, os conselheiros se queixavam de carregar processo, aí começamos a mandar os processos por malote para a delegacia de julgamento mais perto, ele indicava, se ele queria, ele mandava para São Paulo, que tem um grande volume, você retirava os processos, o conselheiro voltava para São Paulo, pegava o seu carro, o que fosse, ia na delegacia de julgamento retirar os processos físicos, né? Isso foram soluções que começaram a ser engendradas para facilitar a vida do conselheiro e também impactar na celeridade, né? Porque, tirando isso, era de fato muito demorado você realizar uma vista, levar o processo, aí você levava a parte do processo, aí na outra sessão você não voltava a julgamento, porque a parte que você levou não era o documento que você queria, estava complementado em outra parte, mas não queria levar o processo todo. Controlar tudo isso era uma agonia, mas fazia parte do processo. Quando você está no meio do processo ali, você não nem nota muito isso, você precisa estar de fora para observar essas questões, né? Então, a mudança para o digital, como foi em tudo na vida, então vivendo cada vez mais um mundo digitalizado, né? A mudança foi assim fantástica, né? Os ganhos foram enormes. Quando isso voltou a funcionar normalmente, né, separado, porque quando não era separado, eu me lembro de um caso que se procurava o processo e não se achava o processo, já ia se dar por perdido. E alguém lembrou, será que esse processo não foi digitalizado e está no outro depósito?
Aí, só dessa lembrança, foram procurar se estava digitalizado e o processo estava digitalizado, né? Tinha esquecido disso e não estava achando o processo, já ia abrir uma portaria para refazer o processo, que era prioritário. Isso aconteceu ali no dia a dia dos gestores, né? Imagino que lá, junto, mais próximo ao administrador ali, mais local, ele tenha muito mais histórias para contar do que essas, que eu me lembro, ou que me chegaram com esses detalhes, né? Então, a chegada da digitalização foi uma coisa que mudou bastante a forma de trabalhar, como veremos, vamos ver isso, né? Hoje nós já sabemos, mas falando de história, a gente vai ver na segunda fase, a fase mais adiante do CAF, né? A segunda mudança pelo qual o CAF passou, e a influência que o processo digital vai ter nessa mudança. E sempre se falou muito também do alto número de processos, né, no Conselho. A gente ouvia isso muito na época e segue sendo um dos maiores desafios do CARF. Assim. Como que o senhor avalia esse cenário? Tem algo que poderia ser feito para que esse alto número de processos fosse diminuído e que esse cenário fosse melhorado? Eu vou fazer aqui uma breve digressão desse volume de processo do CAF, né? O CAF vivia ali numa calmaria, né? Na sua rotina, a gente acompanhava, mas ninguém nunca se queixava, nunca a doutora Bárbara não ia lá muito fazer reportagem lá no CAF, né? O CAF era muito quieto, né? O contencioso era muito quieto. E quando houve a fusão, o CAF recebeu um volume expressivo de processos previdenciários. Um número expressivo de processos, e eram processos previdenciários, eram processos volumosos, porque para você constituir a prova do lançamento de uma folha de pagamento, uma contribuição previdenciária, exigia que a prova tivesse toda ali, porque parece que tinha que refazer os cálculos, que tinha que entrar no benefício do empregado. Então, os processos eram volumosos, tinham muito documento. Quando houve essa fusão, o CAF só recebeu 2 câmaras para jogar processos previdenciários. Então, você vai perceber como começa a impactar esse volume de processos, né, no CAF desde a fusão. Primeiro vieram os processos previdenciário, com o processo de fusão da Receita, houve também a criação de 2 câmaras de contribuições previdenciárias, se eu bem me lembro, no segundo Conselho de Contribuintes, né, e ainda ficou ali especializado nas contribuições previdenciárias, depois foi mesclando também com o julgamento de pessoas, com a turma de pessoa física. Né? Além disso, a gente já se percebia um crescimento do contencioso em relação ao PIS/COFINS. E ainda quando eu estava, antes da fusão do próprio CAF, houve a criação de mais uma turma no segundo Conselho de Contribuintes, para reforçar as câmaras do segundo Conselho, pela percepção de que o número de processos do contencioso com o PIS/COFINS, a partir do momento da instituição do PIS/COFINS no cumulativo, ele tendia a crescer. Já tínhamos essa percepção claro, porque tinha essa percepção, porque já estava nas DRJs, né? Então já estava dando prioridade nas DRJs, né? Na época eu coordenava as DRJs, fazia supervisão das DRJs. Então já tinha um contencioso crescente nas DRJs, já tinha prioridade para julgar na DRJ e, por via de consequência, esses processos iriam chegar ao CAF. Então, para preparar o CAF, na época, propusemos aos presidentes e foi criada uma turma. Mas, assim, o número não era nem turma, né? Era Câmara, né? O número de câmaras criadas para fazer face à fusão e ao crescimento do contencioso em decorrência do PIS e COFINS não era suficiente para manter o acervo, né? Diminuir o acervo, nem pensar, manter o acervo, nem pensar, né? E a pressão aí foi crescente em torno do CAF e o acervo só fez crescer desde então, né? Então, o número de processos do CAF, eu não me lembro bem aqui em termos de percentual, mas me parece que 32, um terço dos julgados das DRJs, eles eram objeto de recurso
de recurso ao CAF naquela oportunidade. Hoje eu não saberia dizer. Envolvendo desde processos de pequeno valor até processos de elevado valor. Mas estava em torno disso. Por outro lado, também, o que impactou bastante é que as prioridades que eram previstas para as DRJs, elas também não conseguiam ser cumpridas. Os processos mais relevantes em termos de valor, eles estavam, talvez em quantidade, não houve grande alteração, mas em termos de processo de complexidade e valor, eles sofreram uma alteração expressiva. Eles estavam em São Paulo, estavam nas delegacias de São Paulo, em Campinas. Ali na Superintendência de São Paulo havia uma grande quantidade de processos que não se conseguia julgar, de processo prioritário, não conseguia julgar por falta de recursos. Você não tinha recurso suficiente nas unidades para fazer face ao fluxo de entrada e julgamento dos processos. O que aconteceu nessa época das DRJ? Houve uma unificação do acervo. As DRJs, primeiro começou redistribuindo o processo de prioridade. Então, se eu tenho um processo de prioridade em São Paulo, você redistribuía para outras unidades que não tinham processo prioritário, ou tinham em menor quantidade, ou dentro da prioridade era uma prioridade menor do que a prioridade, ou seja, dentro de uma escala de valor. Então, você começou a distribuir os processos, esses processos são mais complexos, demandam mais horas de trabalho. Quando o CAF ele pauta a sua programação pela complexidade do processo, né? Se distribui ao conselheiro para relatar conforme as horas exigidas, para você não sobrecarregar os conselheiros entre fáceis e difíceis. Dá para acertar na média, né? Mas você especializa também o conselheiro quando se trata dos processos mais relevantes, né? Como tem as competências por tributo, isso vai também especializando. Então, como você começou a distribuir esses processos mais complexos entre todas as DRJs, você teve um fluxo crescente de processos mais complexos também para o CAF. Esses processos ficavam parados mais tempo, né? E depois, na segunda fase, o acervo foi centralizado. Quando a DRJ digitalizou os seus processos, o acervo de processo do CAF foi centralizado, das DRJ foi centralizado e a distribuição entre as DRJ já era eletrônica. Inicialmente distribuía em papel, mandava em papel para cada unidade, por malote mesmo. Quando o processo já estava eletrônico e o acervo completamente centralizado, você já fazia a distribuição entre as DRJs conforme as prioridades. Importantes processos mais complexos e mais prioritários saíam na frente, e isso também passou a impactar o próprio CAF. Aí eu listo esta questão, a questão da fusão, os processos previdenciários, e que ficaram limitados à criação de 2 câmaras, né? E a questão do crescimento do litígio em relação ao PIS e a COFINS não cumulativo. Isso aí começou a ter uma pressão maior em relação ao fluxo de processo para o CAF e, por via de consequência, no acervo do CAF, porque os recursos eram insuficientes para fazer face a esse crescimento do número de processos e da complexidade dos processos. Isso foi o diagnóstico, por exemplo, que nós fizemos naquela oportunidade e também posteriormente. E, doutor, queria passar então para esse segundo momento em que o senhor presidiu o CARF, e já puxar, claro, né? A gente teve um acontecimento, acho que muito marcante na história do CARF, nesse segundo período que o senhor esteve à frente do CARF, que foi a Operação Zelotes. Então, queria também perguntar um pouco como que foi estar à frente do tribunal nesse período, e a gente sabe que uma série de mudanças foram feitas depois da Operação Zelotes, né? Então, queria fazer essa pergunta sobre esse segundo período, mas perguntando também específico sobre a Operação Zelotes. Isso dá um impulso aí na segunda fase, a Operação Zelotes em si, ela dá um impulso aí à segunda fase da reestruturação do CAF, né? E a Operação Zelotes, ela já vinha sendo... Eu fui para lá em 2015, né? Ela já vinha se desenvolvendo bem antes disso, né? Se precisasse, 3 anos antes, começaram as investigações, 2 anos antes. Aí me falha aí a memória, porque eu não acompanhava isso de perto, com a área de inteligência da Receita, mas, claro, era mencionado, né? Porque decorreram de denúncias, tal, era mencionado, e isso era encaminhado lá para a área de inteligência da Receita, que tinha lá a função de conduzir isso junto com o Ministério Público, né? Porque foi provocado
também pelo Ministério Público, né? Além das denúncias que chegaram à Receita e deram início à abertura da investigação, também teve aí a participação do Ministério Público nessa fase investigatória, com apoio da área específica da Receita Federal. Mas é bom presumir aí 3 anos antes, 2 anos antes, que as investigações já estavam em curso, mas eu não tinha acompanhamento de perto, como é normal. O secretário não se envolve com as questões ligadas à área de inteligência, né? E geralmente não se envolve com questões também de fiscalização. Não porque ele seja proibido, mas eu acho que ele não teria nenhuma condição humana de fazer, exercer o papel de secretário e ainda ter ciência de tudo o que acontece dentro da instituição. Então, quando eu fui, ainda em 2014, eu estava ainda como secretário da Receita, e quando houve novamente uma mudança de administração, né? O ministro Joaquim Levy aí assumiu no período da presidenta Dilma, e na mudança o secretário Rachid, que tinha sido secretário anteriormente, ele retornou à Secretaria da Receita Federal e, juntamente com o ministro, né, para que eu não dissesse não para ele reforçou como ministro e me convidou para voltar ao CAF, né? Claro, eu lutei bastante, mas não pude declinar, não pude me negar a não participar daquele momento ali da gestão que estava mudando. Então, esse argumento que já conhecia, que já tinha passado por lá, que já sabia como é que funcionava, o ônus ia ser menor, acabaram me convencendo, né, de assumir algo que eu sabia que estava para ser deflagrado. Quando eu não sabia, mas pelo tempo da investigação, eu já sabia que estava para ser deflagrado. Então, não é muito fácil, né, você ir para uma situação dessa sabendo que algo iria, não o quê, mas que havia uma investigação envolvendo o Ministério Público, a Polícia Federal, os órgãos de inteligência da Receita, né? Então, não foi uma decisão muito agradável, nem foi muito fácil, mas foi com o intuito de colaborar aí com a administração que estava chegando. Mas eu esqueci que o problema poderia surgir em algum momento, e ao retornar ao CAF, aí em 2015, né, no início de 2015, a ideia foi retomar todos os projetos anteriores que estavam em desenvolvimento e que não tinham sido o projeto que eu tinha participado. Como eu falei, eu participei da implementação, não foi o projeto de 2006, né? E o período que eu passei também na Receita, eu tive a oportunidade de trazer para a Receita algo no qual eu acreditava em termos de modelo de gestão, de melhoria de gestão, que era uma gestão orientada a processos de trabalho, né? Porque a organização do CAF, como na Receita, ela era muito funcional, ela é baseada nas funções do órgão, você tem uma superintendência, tem uma delegacia, tal. Não é que você não tenha a visão de processo, claro que você tem a visão do processo, mas a gestão não é vocacionada aos processos de trabalho. Quando você começa a tratar disso, isso muda um pouco a abordagem do modelo de gestão. CAF é menor, mas já era difícil a mudança. Imagina uma mudança estrutural na Receita Federal, né? É mais difícil, mas aí, em torno da ideia você começa a ter soluções, né? Você começa a aperfeiçoar a visão da gestão, começa a ter mais integração, começa a entender melhor o seu negócio, consegue comunicar melhor as pessoas da organização. Então, essa era a ideia que estava proposta lá no primeiro projeto de unificação do CAF, que não aconteceu no primeiro momento. No meu retorno, a ideia era já fazer uma reestruturação do CAF no modelo orientado, porque quando o CAF foi feito, ele foi uma cópia do que existia antes. Você pegou os conselhos e criou sessões, 3 conselhos, 3 sessões, 3 presidentes centralizados num presidente só, né? Mas não mudou estruturalmente a forma de funcionar, a forma de receber os processos, a forma de gerir
os processos nas câmaras, né? Os processos iam para as câmaras eram distribuídos, eram sorteados, né? Então, o processo de trabalho permaneceu o mesmo. Houve uma unificação, mas foi ali uma cópia dos conselhos estantes. Primeira sessão, primeiro conselho, terceira sessão, terceiro conselho, segunda sessão, segundo conselho, né? Então, nesse meu retorno ao CAF, por ocasião da mudança que houve na Receita Federal, né? Não foi por conta das Zelotes, mas eu coloquei na época que tinha essa perspectiva, que tinha problema e que eu não me sentia confortável em retornar à organização, mas fui convencido a retornar e retornei. Mas então a ideia era retomar o projeto lá de 2006, em que tínhamos aí o propósito de fazer uma mudança estrutural com foco em processos organizacionais, em processos de trabalho, né, para que a organização ganhasse mais eficiência, né? E para isso retomamos o contato, fui ao ministro e precisava de uma consultoria e que a consultoria que tinha sido prestada anteriormente pela pela Fundação Getúlio Vargas, tinha sido exitosa, o trabalho estava todo lá, e independente do nome, mas eles conheciam o histórico e retomou a consultoria da Fundação Getúlio Vargas para que a gente, então, revisse a estrutura do CAF e implementasse uma nova estrutura em cima das críticas do funcionamento que já estávamos tendo naquela oportunidade. Fizemos um brainstorm, fizemos um trabalho de apurar quais eram as críticas, os problemas que existiam da parte dos contribuintes, da administração. Já tínhamos feito aí um trabalho expressivo e a Fundação Getúlio Vargas nos trouxe aí esse diagnóstico, né? E já sinalizando as mudanças que se fariam necessárias para vencer essas dificuldades. E logo em seguida, em março, foi deflagrada a Operação Zelotes, né? Eu até mencionei aí no evento que eu participei, né? Fui acordado de madrugada para ir lá abrir a porta do CAF, e eu não tive, então, eu não consegui ir lá no CAF. Eu não vou não, e me vali aí de um colega que era o substituto, o Henrique Pedro Torres, pedi para ele ir, e ele foi lá abrir a porta para que a operação fosse da Polícia Federal fosse feita, foram apreendidos equipamentos, foram apreendidos computadores, notebooks, foi feito vistorias em armários, em documentação, foi feita uma grande abordagem dentro do CAF, né? E aí eu já fui mais tarde ao CAF e naquele momento eu pedi que suspendesse todas as sessões, né? Não poderia mais ter sessão, as sessões estavam suspensas. As sessões em cursos, claro, aí causou ali um impacto, mas não adianta prosseguir, o que já foi relatado suspende tudo, e o CAF ficou aí com as portas fechadas durante um período. A estimativa aí que seria de 4, 5 meses, se prolongou durante, acho que, 10 meses, né? Mas nesse período, aí de março a, sei lá, março, abril, maio, junho, julho, no máximo agosto, o CAF já estava apto a voltar a funcionar novamente. Já tinha sido feito o desenho da reestruturação, já tinha os atos publicados, já tinha sido feita seleção de contribuintes, já tinha sido revisto e disciplinado todos os processos de trabalho, já tinha sido desenvolvido pelo CERP o modelo de sorteio em dupla fase, em duplo momento, sorteio público em duplo momento, eletrônico, aleatório, completamente aleatório e eletrônico. Todos os processos que, porventura, ainda não tinham sido digitalizados, foram digitalizados, e uma revisão geral dos processos de trabalho e, por consequência, do regimento interno do CAF, né? Onde se mudou aí, substancialmente a forma de atuar. Ou seja, os processos não iam mais para as câmaras. Os processos ficavam centralizados numa coordenação de gestão do ACEI. Ali ele era classificado, triado, inserido em sistema, por tipo de tributo, por competência, que bastava você, numa administração de dados, você saber qual era o processo prioritário, estava há quanto tempo, formação de lotes pelo número de horas esperado para o julgamento, ou seja, todos os sistemas já preparados para atender
a essa expectativa. E, naturalmente, com as novas regras que foram implementadas, com a remuneração dos conselheiros, diga-se de passagem que demorou um pouco para sair, também não foi no valor que esperava naquela oportunidade, a gente esperava ter conseguido para os conselheiros representantes contribuintes uma remuneração melhor, mas na época, vocês vão se lembrar bem, estávamos com a crise fiscal, né, que vem ensejar o movimento político, decisões políticas, então, com dificuldade, para contextualizar que estávamos com dificuldade, e naquela oportunidade não foi possível melhorar a remuneração, que eu achava importante que os conselheiros contribuintes tivessem uma remuneração adequada, né? Então, mas conseguimos aí a remuneração, porque havia incompatibilidade com a advocacia, né? Com as mudanças que foram feitas, com a gestão junto à OAB, o trabalho intenso para implementar essas mudanças, mas não se conseguiu. Mas alguns conselheiros, em mudança do regimento, não puderam ter seus mandatos renovados, né, pelo tempo que já tinha de mandato, foram limitados o mandato, as turmas foram diminuídas de 8 para 6 conselheiros, limitação de 3 mandatos de 2 anos, não de 3 anos, seleção que já tinha sido implantada antes da seleção por uma comissão, essa comissão foi renovada, foram estabelecidos critérios, não muito diferente do que tínhamos, foram revistos os critérios e uniformizados os critérios, foi feito um trabalho muito intenso, de forma que eu acredito aí que 75% do quadro de conselheiros foi trocado, né? Foi uma mudança, claro, muitos não quiseram, até os que poderiam ter continuado pelo tempo de mandato, não quiseram, porque havia o impedimento da advocacia, eles não iam deixar os seus escritórios, as suas atividades, em função do exercício do mandato no CAF, né? Outros continuaram, e houve uma seleção grande de novos conselheiros, que ainda dependia aí de treinamento, de capacitação, no primeiro momento, e isso tudo foi trabalhado nesse período, porque já estávamos aptos a voltar a funcionar. Só faltava a questão da remuneração, que ainda não tinha verba no orçamento para implementar, e ficamos aí no aguardo pelo menos 45 dias. Antes disso, todo o processo já estava definido, foi um trabalho muito intenso, em que as equipes trabalharam muito com o apoio do gabinete do ministro, da Procuradoria da Fazenda, da Receita, para liberar pessoas, liberar recursos, aprovar as medidas, e medidas que foram submetidas à consulta pública, foram abertas à consulta pública, foi debatido com interlocutores, né, também com a ajuda de entidades representativas da advocacia, em Brasília, também foi muito expressivo, né? Foi um trabalho muito intenso, e o CAF não ficou parado nesse período. Decisões já tomadas no passado, ou seja, processos já julgados, em que o conselheiro saiu e não formalizou o acordo, foi feito um muito trabalho para identificar esses processos e foram designados relatores ad hoc para dar saída nesses processos, né? Não sem resistência, porque alguns entendiam que não poderia fazer isso, porque não participou da sessão, embora a ata dissesse o resultado do julgamento e você tinha a jurisprudência naqueles casos. E o regimento dizia que você poderia fazer, dizendo o que você está fazendo, por que você está fazendo, ou seja, não tinha nenhuma implicação para o conselheiro. E o contribuinte não seria prejudicado, porque se ele não concordasse, ele pagava. Aí é para outra decisão. Mas o que concordasse, não haveria problema nenhum. E muitos processos eram favoráveis ao total ou parcialmente ao contribuinte, ou desfavorável, tinha de todo quanto é tipo, não era por escolha de processo. Mas isso deu uma vazão muito grande, saiu muito processo que estava na pendência de formalização, e também atuamos muito na admissibilidade de recursos que estavam parados, né? Só para vocês terem uma ideia, pelo contexto, assim, para mim é um número grande, tinha em torno de 14 mil processos aguardando o exame de admissibilidade do recurso especial, se subiria ou não para a Câmara Superior. 14 mil processos. Então, trabalhando muito nesse processo. Depois, a Câmara Superior, que fazia sessões periódicas, né, durante 5 anos. Depois de 5 anos, eu sei que depois diminuiu, e já ia diminuir o número de sessões da Câmara Superior, mas durante 5 anos atuou intensamente, com uma carga muito grande de julgamento na Câmara Superior, né? E eu sei aí que você acompanhou isso de perto, naquelas sessões, às vezes, tumultuadas, porque eram muitos processos, né? E havia pressão dos dois lados, né?
os patronos, os contribuintes que queriam seus processos pautados, e do lado da administração, que cobrava eficiência e julgamento do caso, né? Então, foram sessões, às vezes, difíceis, lotadas, com muita gente, com muita dificuldade no retorno, logo em seguida, do CAF. E esse processo de admissibilidade, né, ele já puxava o processo para a Câmara Superior, ele já voltava, os que voltavam, né, já para preparo para o sorteio ali na Câmara Superior. Então, esse foi um período muito intenso em que se digitalizou o que não tinha sido digitalizado, os processos foram todos transformados em digitais. O sorteio de processo passou a ser completamente eletrônico, você sorteava a coordenação de gestão do acervo de processo, fazia o sorteio a Câmara, para a Câmara, e da Câmara para a turma, fazer o sorteio para a turma, e a turma, em sessão pública, o sorteio para os conselheiros, né? E se passou, a partir daí, a intensificar e melhorar, e, paralelamente, um trabalho de examinar os processos que estavam no acervo, porque ainda tinha processo concluso, tinha processo em etapa diferente, um esforço muito grande que não dava para fazer de uma única vez, e fazia de duas formas. Os processos aptos para sorteio passava por uma triagem para não ser sorteado indevidamente. Ele já tinha um processo julgado que estava no acervo, só faltava juntar o próprio acordo, né? E se trabalhava processos que subiram para o CAF, que às vezes não precisavam ter subido, para limpar esse acervo. Foram detalhes assim que talvez não sejam muito relevantes, aparentemente, né? Mas que tem tudo a ver com uma gestão eficiente do acervo de processo, né? E já tentava se bloquear desde a entrada processos que subiam indevidamente para o CAF. E isso foi facilitado porque era um processo de trabalho só, era um processo de revisão das entradas. Você tinha os funcionários que só faziam aquilo, capacitado, preparado, com conhecimento, então ele conseguia ter mais produtividade, mais celeridade naquele trabalho. Assim foi em relação a todos os demais trabalhos, aos processos de trabalho, em vez de ter uma Câmara fazendo todos os processos de trabalho, sorteio, preparo, preparação de lote, triagem e tal. Não, o processo de trabalho ele cuidava da triagem para todos os processos do CAF. O processo de preparo, lá na coordenação, preparo para todos os processos do CAF. O processo de secretaria de sessão fazia parte de uma outra coordenação que preparava para todas as sessões do CAF. Então, você começou a padronizar e especializar os recursos humanos na visão com o processo para ganhar celeridade, ganhar eficiência, ganhar padronização, ou seja, o CAF passar a ser um órgão único, e não um órgão de um presidente de sessão que ainda refletia o seu conselho correspondente, né? E isso trouxe um ganho. Claro que no início não foi fácil, muitas reclamações, né? Os patrões reclamavam, pediu a volta ao processo anterior, a gente prometia que ia melhorar, que no futuro ia ser melhor, que ia ganhar eficiência, mas que aquilo eram os passos que precisavam ser dados, né? Então, já estávamos aptos a voltar em 2015. Eu acho que voltamos, né? Não estou bem lembrado, me parece que já fizemos uma primeira sessão em novembro de 2015, logo depois que foi aprovado o orçamento, que foi aprovada a remuneração. O CAF retornou em 2015, já os conselheiros novos que assumiram já treinados, né? As turmas já preenchidas, né? E voltamos em 2015 a retomar as atividades do CAF, né? Já no novo modelo, já sob o novo regimento, né? E já funcionando plenamente. Claro que com muita coisa ainda por fazer e para fazer, né? Mas já retomou as atividades normais no próprio ano de 2015. Foram muitos os desafios, né? E em ambas as gestões em que o senhor esteve à frente, inclusive foram muitas mudanças também legislativas, de regimento interno. E aí, doutor Carlos, olhando para frente, para o futuro do CARF, como o senhor vê o CARF no futuro e o que ainda tem para avançar internamente no Conselho? Olha, do ponto de vista da gestão, quando eu olho do período 2015 para frente, né, eu fiquei até 2017, né? Então, 2006 ainda foi
tentativas de ir melhorando, houve mudança de regimento, e adaptando já as novas formas de trabalho, né? A vista passou a ser uma mais limitada, já que o processo eletrônico era eletrônico, plenamente eletrônico. Se houvesse pedido de vista de um dos conselheiros, ela poderia, a critério do presidente, ser estendido a vista eletrônica para todos, embora pudesse ter até 2 pedidos de vista eletrônico. Foi aperfeiçoando alguns instrumentos, outros foram tirados da pauta, a redução do tempo de sustentação oral foram retirados da pauta, porque tinha muita discussão ainda, se seria factível naquele momento, tinha muita pressão e tal. Eu tentava acompanhar os modelos dos tribunais superiores do judiciário, né? Então, estava na pauta, mas eu não me recordo se foi implantado nessa época, mas já estava na pauta de discussão, entrava, saía. Às vezes você botava na minuta de consulta pública, havia crítica, você tirava, né? Vamos deixar para outro momento, vamos deixar o CAF melhorar, vamos o CAF responder melhor, a gente volta com isso, e tal, porque tinha dificuldade, tinha que reconhecer que o volume de processo era grande, tinha dificuldade, e talvez limitar naquele momento a sustentação oral não fosse adequado, então isso ficava ali umas idas e vindas, mas foi se aperfeiçoando todo esse processo, né? Aí, 2016, 2017, eu pedi, por razões pessoais, precisava retornar a Salvador, eu pedi a exoneração da função, né? Mas já tinha um nível de maturidade, já tinha os projetos em desenvolvimento, e em 2017 assumi a doutora Adriana como presidente, e eu continuei no CAF, né? E ela me convidou a participar do planejamento estratégico do CAF naquele ano, para definir a visão estratégica, né? E as prioridades para o CAF, as ações e as prioridades para o CAF. E eu participei ali como coadjuvante, quando era produzido pela Fundação Getúlio Vargas ainda, né? E tive a oportunidade de debater as ideias novas, com pessoas novas na organização, mas foi muito bem as minhas propostas, além do relacionamento pessoal muito bom com a doutora Adriana. Ela teve uma abertura muito grande para ouvir, para discutir, né? Porque às vezes a pessoa está trabalhando ali junto com você, com os propósitos, mas as ideias são diferentes, né? Você tem novas ideias, quer fazer, tem novos desafios a serem enfrentados, mas participei dessa fase ainda, e do que resultou em termos de ações, eu continuei trabalhando para o CAF, posteriormente, quando vim para Salvador, no teletrabalho, e fiquei voltado, não na área do julgamento, não na assessoria para fazer decisões, nada disso. Perguntaram o que eu queria fazer, eu disse, olha, eu gostaria de trabalhar no aperfeiçoamento da gestão do acervo. Eu acho que a essência do CAF, está a alma do negócio, da eficiência, era o foco ali na gestão do acervo. E esse foi o projeto que eu fiquei trabalhando, né? Ajudando nisso com a equipe que foi formada, que depois resultou no CRIO, né? Então, que era o sistema eletrônico inicial para o desenvolvimento, para a formação de lotes, identificação de matérias idênticas, para ter a eficiência, distribuição de temas correlatos, que aí facilitava a vida do conselheiro, e num projeto específico seria de entregar ao conselheiro, nos processos de baixo valor, já entregar para o conselheiro a minuta do acordo, não da decisão, a minuta da peça do acordo, não da decisão em si, mas um acordo preenchido, o cabeçalho preenchido, o relatório já preenchido, que o relatório é trabalhoso. É claro que tem aquele copia e cola, facilita, mas confunde, porque esse copia e cola, às vezes, o conselheiro ouve muito isso, ele não retira o que já o contribuinte não recorreu, que ele pega da DRJ, que ele recorreu de tudo. Às vezes já caiu alguma coisa, e às vezes o contribuinte já recolheu de outra. Mas começamos a trabalhar em outro modelo, e já era possível, eu estou falando de processo de grande volume, e de baixa complexidade, e que você gasta mais tempo no relatório do que na decisão. Então começamos a trabalhar e entregar isso pronto para o conselheiro e, paralelamente, criar, aí que já era uma demanda que já vinha sendo tratada, né, que era aproveitar os conselheiros suplentes nessas turmas, e a criação das turmas especiais que já tinham sido feitas, né, para que os suplentes pudessem atuar nas turmas especiais em sessões completamente virtual, né, em que não haveria
como é hoje no Supremo, né? Só a título de comparação, você deposita o seu voto, você vai lá e vota naquela matéria. E eu atuei aí na organização desse processo de trabalho. Então, foi essa área que eu fiquei acompanhando aí no CAF, fiquei trabalhando no CAF, no desenvolvimento aí da gestão do acervo e na implementação das sessões virtuais, não a sessão virtual eletrônica, mas daquela dos pequenos processos, no sentido de entregar já uma pré-minuta ao conselheiro para facilitar a vida do conselheiro em termos de horas trabalhadas. Mas isso, assim, não era uma coisa que se entregava ao conselheiro, não. Tinha um preço. O conselheiro pagava um preço, né? Para ele fazer tudo, ele gastar 4 horas, ele tinha direito a 4 horas. Como ele já recebia o rascunho, ele ia ter que gastar só 2 horas do trabalho dele, ou seja, ele tinha que receber mais processo. Entendeu? Ele recebia 30, mas gastaria 4 horas. Ele vai gastar tudo para receber 60, né? Ainda que mal comparando, só em termos de raciocínio, isso, houve algumas resistências iniciais, mas as pessoas perceberam que o ganho qualitativo para o trabalho dele era muito grande. Ele não ia ter mais que anexar acordo em processo, não ia ter que movimentar processo, já recebia na caixa dele para assinar, ele já recebia uma minuta pronta, não tinha que ir atrás de folha de processo, já saía tudo organizado para ele, ele só tinha que fazer o trabalho intelectual da decisão. E muitas vezes ele já tinha a posição dele em relação àquela matéria, né? Então, o que gastava nesse processo pequeno, o que ele gastava mais tempo era a parte do controle do processo. Então, um processo de 100 horas, tudo bem que você gasta ali 5 horas para movimentar, para juntar, para anexar. Não. Num processo de 6 horas, você vai gastar 3 horas, metade do tempo, alguma coisa assim, para fazer essa burocracia. Isso ele não ia fazer mais. Isso dava ganho de eficiência no julgamento do processo e também na qualidade, porque ele ia se dedicar somente a ver a matéria de mérito, não só a dele, como dos outros conselheiros também. Isso foi somando aí a eficiência, e foi essa área que eu escolhi para trabalhar quando fiquei lá no CAF nesse período. Não fui trabalhar em processo de alto valor, nem ajudar o presidente a fazer minuta, nem fazer exame de admissibilidade. Então, meu foco foi uma área que pudesse refletir no ganho de eficiência e na melhoria da organização. Não que esse outro trabalho não tenha valor, é que lá já tinha pessoas muito boas fazendo esse trabalho. Eu não ia somar nada em relação a isso, né? Então, mas na parte de gestão, pela experiência que eu já trazia e estava ali envolvido, eu preferia atuar nessa área. E eu acho que isso depois evoluiu. Depois eu saí, voltei para a Receita, tal, até e chegou o meu momento aí de aposentadoria, mas depois que eu saí, ainda fiquei 2 anos no gabinete da Receita. Isso aí no ano passado, né? Mas enquanto estive no CAF, atuei nessa expectativa aí na elaboração de manuais, ajudando a elaborar os manuais, na gestão do acervo, na organização dessas turmas especiais, e tudo manualizado, né? Sempre que foi manual, eu estava participando lá dos manuais para dar efetividade e padronização aos processos de trabalho do CAF. E aí eu saí. E depois vem a pandemia e o CAF já é outro.